Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar nossos estudos de aerodinâmica, né? Por enquanto estamos ali na mecânica dos fluidos. Aliás, estamos ali há um tempo, né? Demora essa porra. Enfim, estou aqui fazendo uma revisão de tudo que estudei no meu mestrado. E obviamente não aprendi, que senão não estaria estudando de novo, né? E vamos continuar de onde paramos no vídeo passado, que era vorticidade sobre uma placa plana, certo? Só tirar isso daqui, agora vai. Ok, e nós paramos quando definimos o que é a vorticidade para esse caso. Por quê? Porque dentro da camada limite, nesse tipo de escoamento, é inevitável que se tenha rotação. Que não se tenha, é inevitável que o escoamento seja irrotacional, ou seja, vai ter rotação dentro da camada limite, da fina camada limite. Posto isso, hoje daremos prosseguimento a essas equações. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico, graduado na Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde obviamente eu fiquei desempregado. E aí decidi fazer um doutorado de pesquisa, que é onde eu estou agora, na Universidade de Brecht. Ok, vamos começar essa tortura. Ok, temos aí 58 minutos de estudo. Você vem pra cá. E aí no vídeo passado a gente parou aqui, certo? A gente parou aqui. E aí, o que é que a gente faz? Beleza. Então, a gente viu que o escoamento em torno do sólido é rotacional, certo? Vimos ali o nosso carrinho, né? Desenhamos aqui o nosso carrinho. Vimos por que a vorticidade só é considerada em torno de Z, né? Que basicamente nos outros eixos ela é desprezível ou difícil de ser calculada, porque Z é não homogêneo, né? Você pode perceber que para calcular em Z eu preciso das componentes em X e Y. Beleza, certo? Então, que a gente... Opa, aqui não. Onde que a gente tava? Assim. Beleza. Então, dentro do carrinho, a gente vai ver que... Eita, hoje tá difícil, hein? Dentro do carrinho temos que a integral superficial de ômega z ds pode ser usada para desenvolver, certo? Nossa vorticidade nessa superfície. Então, beleza. Então, a partir disso, retorna-se a análise da placa plana. Então, considerando o caso assim, o caso proposto, né? Não, peraí. A placa plana, então, considerando que
Aí escrevemos ômega Z, integral superficial de ômega Z ds, certo? Beleza, lá atrás, lá no começo dos vídeos, a gente definiu aqui o que era vorticidade. Eu vou voltar lá porque eu esqueci, é evidente. Acho que foi capítulo 2, foi logo no começo. Beleza. Então, lá atrás a gente viu que ômega é o curl de V. V é a minha velocidade, certo? Vamos só escrever aqui. Só um momento. Certo? Então, isso aqui vai ter um versor e vai ter ds, certo? O que é que isso significa? Ômega é, certo? Vorticidade, ômega, é definida como nabla, multiplicação vetorial, V, certo? Ok? Então, isso aqui, essa operação, certo? Que a gente chama de, esse é basicamente o curl, né? É como se eu estivesse capturando a rotação local. Isso faz todo sentido quando a gente aplica nesse caso aqui da placa plana, certo? Então, evidentemente, a vorticidade é uma rotação local, certo? Uma partícula, considerando uma partícula infinitesimal do fluido, certo? E a sua rotação, certo, é dada pelo campo velocidade, certo? A taxa, aliás, a taxa com que ela gira, né, é dada pelo rotacional do campo velocidade, certo? Que foi aquele quadradinho de fluido que eu desenhei, certo? Ok, então não vamos tão dentro dessa parte, porque isso já passou. Eu acho até que essa parte, definir isso, vale um vídeo inteiro, porque até hoje eu não entendi essa merda direito. Beleza, aí, curl. Isso aqui vai se tornar uma integral, eu já... né? Uma integral dentro de um ciclo, né? De V dl, certo? Essa integral de A a B, meu Deus do céu, boa. Aplicando essa integral, agora sim, vamos trazer o nosso carrinho que é pra gente ver, porque senão... Copy.
certo? Então, eu vou fazer de A a B, de B a C, CD, DA. Então tá, vamos lá. Então eu vou ter integral de A a B de V dl mais integral de B C de V dl mais integral de CD de V dl também, tudo vetorial, e de D até A e V dl, beleza? Aí o que é que a gente sempre faz nesses casos? Análise dimensional, certo? A análise dimensional desses 4 termos vai nos entregar que o primeiro vai zerar, o segundo será aproximadamente zero, mas CD nos entregará o infinito vezes o comprimento característico, que é L, né, que é o comprimento da placa, certo? E por fim zero também, de D a A. Basicamente o que a gente está dizendo aqui, certo, é que o deslocamento está ocorrendo em uma direção, basicamente nessa direção aqui, certo? E eu tenho o meu escoamento aqui, ok, aqui. Aqui, velocidade no sleep condition, então é zero, por isso que de A a B é zero, né? De BC aproximadamente zero, certo? Eu não vou ter comprimento, a minha análise vai ser só aqui, certo? Eu vou estar analisando nessa direção, não tenho velocidade nessa direção, certo? Posso até ter, dependendo de uma geometria, né? Mas nesse caso não. Então vai ser aproximadamente zero. De C até D, que eu já tenho uma distância ali da superfície, eu vou ter o infinito vezes L. E por fim, zero de novo, certo? Então, então o que a gente pode ver aqui, né? Dessa forma, dentro da camada limite, certo? Como é que eu posso escrever isso?
escrever assim, peraí, dessa forma. Q é integral superficial de QV verso N ds é igual a menos o infinito devido à direção, né, contra o sentido, o infinito vezes L. Logo, integral superficial de ômega z ds é igual a menos o infinito vezes L. Vezes L. Beleza. Tranquilo. Ok. A gente está fazendo essa integral de ds, certo? ds seria a superfície, uma área. Bom, temos aqui 2D, né? Um eixo y. Então posso dizer que essa área é dx vezes dy. Logo, essa integral será a integral de será uma integral dupla, porque eu vou ter dy dx ou dx dy. Então eu vou ter integral onde x é 0 até x igual a L, que eu vou ter integral de ômega z de y igual a 0 até o ponto em que y é o que? Delta, a espessura da camada limite em função de x vezes dx dy. Ok, justo. Lembrando que o que a gente viu aqui, ó, ômega z basicamente partial u, partial y, certo? Lembrando que ômega z parcial é basicamente partial u, partial y, derivada parcial de u em y, certo? Por quê? Porque a componente u derivada em y é muito maior do que a componente v derivada em x. Isso aí, ok. Beleza. No fim das contas, isso aqui vai me retornar uma coisa. Beleza. E aí, consideremos que temos aqui ômega z como aproximadamente du dy.
certo? Vamos assumir isso. Beleza. Por quê? Porque, como a gente viu, a componente de U em Y é maior. Eu lembro de ter falado alguma coisa no vídeo passado que justificava isso. Beleza. Além disso, a gente viu nos vídeos passados, acho que nos primeiros vídeos sobre esse conteúdo, que o U na posição Y correspondente à espessura da camada limite tem uma velocidade específica. Esse pontinho aqui, ele vai ter uma velocidade U delta, onde essa velocidade é 99% de U infinito. Logos, escrevemos aqui U delta 0,99 de U infinito. Ok, então já sabemos aqui algo. Então, isso aqui vai fazer com que a minha integral, essa integral dupla, copy, paste, vai fazer com que essa integral dupla se torne solamente uma integral única. A parte de y vai embora. E essa parte aqui também vai embora. Por quê? Porque essa integral vai se tornar menos U em 99% de U infinito. Vezes dx. E aí isso aqui eu trago um pouquinho mais pra cá. Certo? O que isso significa? Esse resultado me diz o quê? Esse resultado, ele é uma confirmação do que que eu já tinha discutido no outro vídeo, certo? Hoje a internet tá paia. Derruba, pisa e chuta. Certo? Isso significa que existe, meu Deus, existe com S, Jesus amado.
existe uma diferença entre as duas integrais. Certo? Que é de 1%. Consequentemente, existe 99% de vorticidade dentro da camada limite e apenas 1% fora. Ixi. Será que tá acabando a bateria? Qual foi o aviso que apareceu? Não, a bateria tá aqui. Será que tá dando problema de espaço? Não. Ah, não, tá bom. Ok. Só uma viadagem mesmo. Só pra encher o saco. Então, consequentemente, existe 99% de vorticidade dentro da camada limite. Certo? E 1% o resto tá fora. Ok. Importante. Certo. E isso nos faz entender algumas outras coisas também. Certo? Além disso, nota-se que o movimento relativo o movimento relativo entre o sólido e o fluido que é a placa plana e o fluido, né? O sólido é a placa plana e o fluido meu Deus, e o fluido mobral. O sólido e o fluido
exibe vorticidade rente à superfície, ou seja, bem perto da parede, certo? Bem pertinho da parede, porque a camada limite é bem fina. Se tem mais alguma coisa aqui para comentar. Beleza. Só para comentar que esse resultado ele é geralmente dado em metros por segundo, certo? Só para deixar descrito. Ok. Certo. Beleza. Aí, gente, a gente pode ter até algumas definições a mais que a gente pode dar aqui. Beleza, aqui é outra coisa. Então, todo caso no qual existe um movimento relativo entre um fluido e um corpo sólido, certo? Existe vorticidade. Isso é importante de se dizer. Logo, se existe escoamento, certo? Então, como é que eu posso resumir? Certo? Então, pode-se dizer que para haver vorticidade para
haver vorticidade as condições a serem satisfeitas são: first, não deslizamento, certo? Que é o famoso no slip condition. 2, deve existir um corpo, certo? Porque deve existir um corpo. Sem corpo não tem vorticidade, por mais que tenha velocidade. Deve existir um corpo, logo eu vou ter um comprimento característico, né? Comprimento L. Deve haver movimento, deve existir velocidade, né? Escoamento. Deve haver velocidade. Logo, o que é que eu quero dizer com isso? O infinito diferente de zero. Acho que são mais ou menos essas condições. Ok. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Aí, ok. Aí só que essa vorticidade, a gente... sim, tem um termo para essa vorticidade, certo? Tudo isso aqui que a gente fez, certo? Ok. Então, a partir do que foi obtido anteriormente, pode-se calcular a vorticidade global, que é basicamente o fim do cálculo, desse cálculo aí, certo? Certo? Então,
gente pega aqui, copy. E vamos calcular a vorticidade global. Bom, como a gente viu aqui, eu tenho uma integral dupla, certo? Ok. Só que o que eu calculei aqui será que eu escrevi errado? É. Isso aqui era para ter. Ok, beleza. Isso aqui a gente chama de sigma. Não, peraí. Vem pra cá. Eu só esqueci de pôr a outra integral. Copiei errado. Típico. Ok, então aqui y igual a delta em função de x. E aqui y igual a zero. Certo. Então preciso corrigir aqui. Então eu vou pegar isso aqui. Copy. Não, imbecil. Paste. Pronto, você vem pra cá. Deixa bem aqui. Pronto. Certinho. Ora. Beleza. Por que eu tenho não deu certinho. Caralho. Que tem jeito pra tudo, menos pra morte. E aqui é dy. Ok. Então a gente chegou a essa conclusão aí, né? Eu tenho um 99% dentro e eu posso desenvolver isso aqui. Ok. Desenvolvendo isso, a gente chega num termo que a gente chama de ômega maiúsculo. Certo? Que seria o quê? Vorticidade global. Vorticidade global, eu vou basicamente desenvolver as derivadas, as integrais, de x igual a 0 até L, então isso aqui é L, menos 0,99 vezes o infinito, de y até, vezes L, e de y igual a 0 até delta, né, que é a espessura da camada do limite, então vou ter o deltinha aqui, certo?
Ok, só que tem um ponto. Eu tenho delta. Aí, aqui continua sendo metro por segundo. Se eu deixar nesse estado que tá aí, certo? Considerando só a integral em y, certo? Mas, como avaliar em 2D, certo? A vorticidade em 2D em uma placa plana, nos permite entender que, como eu tenho comprimentos muito maiores do que a camada limite, a espessura vai ter uma interferência nesse cálculo muito menor. Então isso aqui tende a ser considerado como ômega de t igual a menos u infinito vezes L. Certo? E isso aqui é o nosso, certo? Isso aqui é o nosso resultado. Por quê? Além de eu ter essa poxa, eu quero mesmo essa consideração da vorticidade global, né? Que pode ser também ou vorticidade global ou circulação total, certo? Algumas vezes vorticidade é chamada de circulação, certo? Beleza, entendi. Então, a gente chega nessa condição aqui. E o nosso resultado final, nossa circulação final é ômega maiúsculo, que é igual a menos U vezes L. Mas nós tínhamos um delta, né? Nós tínhamos um delta.
É mais ou menos isso. A gente chega nesse caso aqui, que ômega z, ou ômega variando no tempo, ômega, que é a circulação total, integral de 0 a delta, nosso y é delta, ômega z dy. Ok, ômega z é 0 até delta, integral de 0 a delta de menos partial u, partial y, vezes dy, certo? Então isso aqui vai ser basicamente menos u em função de y de 0 a delta. Ok. E aí temos duas coisas. U em delta e U em y igual a 0. E é esse o ponto. É basicamente o que eu tava falando. Agora que eu tô meio que clareando. Isso aí aqui eu tenho aproximadamente 99% de U infinito. Aqui será 0, porque no sleep conditions. Ok, beleza, certo? Então, eu deveria ter esse resultado, menos isso aqui deveria ser igual a menos U em delta, né, que é menos U infinito, vezes delta. Mas a gente não tem delta. Por quê? Nosso carrinho de novo. Copy, paste. Nosso carrinho aqui. Essa derivada, essa integral aqui está integrando aonde? E é isso que a gente precisa saber. Certo? Existem duas integrais aqui. Eu tenho uma integral acontecendo aqui de C até D. E eu tenho uma integral aqui. Não é nem de C até D. Seria na direção normal à superfície. Pode ser aqui. Na verdade, a integral a integral em x. Não, a integral em y tá justamente aqui. A integral em x, quer dizer. E a integral em y tá justamente aqui ou aqui, tanto faz, né? À medida que a integral em y, à medida que se distancia da parede, a velocidade aumenta, né? Então nós estamos integrando aqui nesse caso para a distância perpendicular à superfície, certo? Ok. Só que a gente viu aqui que nos casos onde a velocidade está nas faces perpendicular à superfície, a integral é 0. Então, quando eu for integrar
ao longo do comprimento, esse resultado será muito mais preponderante sobre a integral perpendicular normal. Então delta vai desaparecer naturalmente. Logo, quando isso aqui, né? Quando essa condição aqui, né? Essa condição aqui. E temos isso aqui também, porque isso aqui é basicamente a continuação do cálculo, certo? Será o que? Ômega começou a baitolagem já. Doido pra cair no chão. Ômega de T, certo? Vai ser o que? Menos 0,99, certo? O famoso 100 pau, quase 100 pau, né? 0,99 vezes L. Por que não tem o delta? Porque é a segunda integral, que é no comprimento, né? Ela vai ser muito mais preponderante, ela vai governar isso, certo? Então, meus caros, a circulação total ou a vorticidade global da camada limite vai depender somente da o quê? Da diferença de velocidade entre a parede e o escoamento externo. Não necessariamente da distância entre a parede e o escoamento externo. Porque a espessura da camada limite é a altura na qual 99% da velocidade é igual à velocidade do... no qual a velocidade, o ponto no qual a espessura da camada limite acaba é quando a velocidade está 99% da velocidade fora da camada limite. Então a circulação total da camada limite depende apenas da diferença entre a velocidade na parede e o escoamento externo. A diferença de velocidade entre a parede, certo, e o escoamento externo. Certo? A espessura delta não tem nenhum efeito. Não tem nenhum efeito. Certo? Então, aqui, como a gente viu, né? Aqui a velocidade é 99,
0,99%. Fora da camada limite, aqui é o infinito completo, certo? A espessura, né, o delta, né, é mais um, que é bom, na realidade, delta é um indicador, ou seja, a espessura da camada limite, né, é um indicador de como esse salto de velocidade é distribuído verticalmente, né? Verticalmente, certo? Não há um impacto na quantidade total de giro, ou seja, na vorticidade global. Ok. É isso. Pô, tópicozinho complicado, mas eu acho que depois dessa continuo sem entender. Bom, foda. Não é à toa que eu tive que fazer essa cadeira 3 vezes. Enfim, seus pífios. É isso. Porra, deu bastante coisa aqui. Já vou ter que mudar para outro slide, porque para outro PDF. Enfim. Tá bom, chega. É isso. Vorticidade é uma placa fina, certo? Vai depender do quão longa é essa placa, né? Vai depender das condições de não deslizamento na placa, né? Vai depender se eu tenho movimento. Se não tiver movimento, não tem. E se eu também não tiver placa, também não tem vorticidade, né? Por isso que é vorticidade, não placa plana. Precisa da placa plana para ter vorticidade. Ok? É isso. Nos vemos na próxima sessão de tortura acadêmica. Até lá.